trimestre, o capítulo 7, os primeiros povos da América. E na página 67, nós vamos trabalhar, então, os povos americanos antes de Colombo, de Cristóvão Colombo. Se nós olharmos aqui, quando chegaram à América, os europeus viram que o continente já era habitado. E eles também se surpreenderam com um jeito diferente de ser e o de viver dos povos daqui. Por que tinha essas diferenças? De onde essa gente vinha? Eram povos que já eram dessas terras? Não sabemos a data exata que a América começou a ser povoada e nem como isso ocorreu. A teoria aceita, que foi mais aceita atualmente pelos pesquisadores, é de que os grupos humanos eles teriam migrado do Estreito de Bering, aqui ó, Mar de Bering, Estreito de Bering, numa época muito distante. Na ocasião, as águas do mar recuaram e enormes geleiras se formaram, tornando assim possível atravessar de um continente para o outro a pé. Se a gente observar o mapa, esses grupos vindos de diferentes regiões da Ásia foram se espalhando. Então, eles foram se espalhando. Sibéria, na Ásia, Alasca, na América do Norte. E, com o passar do tempo, eles aprofundaram as diferenças nos seus modos de viver e como que eles faziam as coisas aonde eles moravam, né? Que era agora aqui nas Américas. Por quê? Porque nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Olhem só, o Mar de Bering, o estreito aqui, o que foi explicado. E dentre os inúmeros povos que habitaram o continente, nós destacamos 3 deles. Os povos foram os maias, os astecas e os incas, que se fixaram na América do Norte, alguns na América Central e alguns na América do Sul, onde se encontram hoje os seguintes países: o México, a Guatemala, Honduras, Peru, Bolívia e Chile. Muito bem. Os maias. Então, ó, aqui é o Estreito de Bering, né? Com toda a história que nós acabamos de ouvir, né? Que a teoria deles é que eles haviam migrado pelo Estreito de Bering. Na ocasião, com águas do mar se recuaram, formaram geleiras e assim essas geleiras fizeram com que eles pudessem atravessar. Aqui está, olha aqui o estreito aqui, e aí atravessaram aqui então da Europa para as Américas. E os maias, astecas e os incas, eles fixaram nessas regiões da América as suas moradias. Ok, vamos continuar então falando sobre os maias. Os maias, os maias são povos que se estabeleceram na península de Yucatán, que hoje é a Guatemala, Honduras e o sudoeste do México. Eles fixaram moradia ali entre os anos 300 a 900, e eles construíram uma civilização muito grande, composta por vários estados, cidades-estados, e cada uma com o seu governante, o seu líder e as suas leis. Os maias, eles também cultivaram terras muito férteis, né? Bom, aqui está, né, que é composta por cidades-estados e cada uma com os seus governantes e as suas leis. E os maias, então, eles cultivavam os campos muito férteis e a alimentação principal deles era o milho, um produto agrícola fácil de plantar, que dava bem, e além de ter uma base de alimentação maravilhosa, que é uma base
da civilização maia, ele é muito cultuado por eles também como uma divindade. Por quê? Porque eles veem o milho como fonte de vida e prosperidade. Se a gente for na página 68, a gente vai ver também que o cacau era muito valorizado. Ele também servia de alimento, mas também uma moeda de troca no comércio. E as cidades, elas eram interligadas ali por estradas, desculpem, que facilitava o transporte e a venda e distribuição desses produtos. Qual era o sistema de escrita dos maias? É um sistema dos mais sofisticados entre os povos indígenas da América, baseado em caracteres que apresentavam sons ou símbolos. E os maias escreviam em pedras, madeira, cerâmica. Os livros e os códices. O que eram os códices? É uma palavra de origem latina que significa livro. Para eles, um pergaminho, um livro, né? Como se fosse um livro enrolado, um pergaminho antigo, com escritos importantes da cultura dos povos. Era um manuscrito. E eram confeccionados com papel feito da fibra vegetal, resina e cal. E neles, os maias registravam o cotidiano do povo, a história do povo, os feitos dos governantes, tudo que os governantes faziam para que as cidades crescessem, os estados ficassem cada vez melhores, a matemática e as ciências que eles praticavam, especialmente praticavam a astronomia. E dos poucos códices maias que restaram após a conquista espanhola, um deles, que é o Códice de Dresden, relata com detalhes as observações astronômicas e o movimento de Vênus, que é um planeta que os maias eles cultuam, eles endeusam. E assim eles veneram o Sol também, segundo as suas crenças religiosas, né? Então, eles são um povo que tem uma história já antiga, mas que tem algumas coisas muito boas, sofisticadas e que fizeram a diferença na cultura deles e trouxeram para nós muitas coisas. Aí nós vamos ver ali, na página 68, o Investigue, que vai falar sobre o milho, que é muito importante para os maias, mas também